O que é essa tal de coesão e coerência que todo mundo fala? Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar ele no box de informações. Mas me pediram para fazer um simplificado mais claro, então tentei fazer uma coisa mais simples. Segue a vinheta. A gente já sabe que a coesão e a coerência são elementos essenciais na produção textual. Ou seja, toda vez que você escreve um texto, ele precisa estar coerente e coeso. E é essa dupla super poderosa que vai trazer sentido ao seu texto. Mas o que é coesão e coerência? Vamos começar com a coesão. A coesão é a conexão. É ela que liga todos os elementos superficiais de um texto. Nossa, Andy, mas não era para ser simples? Eu não tô entendendo nada. Calma, que eu vou explicar. Pensa comigo na estrutura do seu texto, na montagem do texto. Então, a coesão ela é responsável exatamente por essa parte, pela relação entre as frases, as palavras, os períodos, os parágrafos do texto, por essa parte superficial da estrutura. O ponto principal da coesão, você precisa lembrar disso, são as regras da gramática. A coesão vai se basear nelas para existir, para que essa estrutura esteja correta, esteja coesa. Ou seja, tudo precisa ser escrito, montado, organizado, de forma que você consiga passar o que você pretende, que você consiga ser entendido, compreendido. De forma que os seus leitores entendam o que está escrito ali, que fique com sentido. No fim das contas, tá? A coesão e a coerência falam sobre ter sentido, mas cada uma num aspecto diferente. Então, a coesão mais nas regras gramaticais, mais nessa estrutura, mais nessa superficialidade do texto. Vamos lá! Eu vou dar um exemplo de um texto sem coesão. Vou ler aqui pra vocês. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Com coesão, de forma correta, poderia estar escrito assim. Se é só isso, então não tem mais jeito, por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. E aí, deu pra entender que um texto dava pra entender melhor o que a pessoa queria dizer e o outro não? Um era mais confuso e o outro mais claro? É mais ou menos isso, porque um estava seguindo melhor as regras da gramática. Bom, se você entendeu, vamos para a coerência. Se não entendeu, volta, assiste coesão de novo e depois parte para a coerência. A coerência é a relação e a organização lógica do texto. Tá confuso de novo, Anjo? Por favor, explica. Todas as ideias do seu texto, o conteúdo que você coloca ali, precisa ter sentido, precisa ter união. Eles precisam estar em sintonia, precisam seguir a mesma linha de pensamento, um complementando o outro. Logo, o ponto principal da coerência é o conteúdo. Enquanto a coesão está na parte superficial, que é essa estrutura mais visível, a coerência mergulha mais profundo. Ela vai nesse conteúdo, no que você está querendo passar de conteúdo, de ideias aí nessa sua produção textual, no seu texto. Aqui, com a coerência, você precisa se preocupar em passar uma mensagem que tenha sentido, que seja clara, que seja compreensível. Por exemplo, não dá para você ficar se contradizendo ou soltando ideias completamente soltas que não tenham nada uma a ver com outra, que você nunca trata delas, nunca explica elas e fica um monte de coisa jogada dentro do texto, sem nenhum tipo de conexão. São tipo as peças de um quebra-cabeça. Uma ideia precisa ir encaixando na outra para que o texto forme uma imagem completa. Se o seu texto encaixar no fim das contas, todas as peças estiverem corretinhas, tá coerente. Percebeu como o sentido, passar coisas com sentido, é tanto sobre coesão como coerência, mas cada uma trata de um ponto diferente? Uma tá mais na superfície, falando de estrutura, a outra tá mais no profundo, falando de conteúdo. Essa é a grande diferença entre as duas. Vamos lá que eu vou dar um exemplo de incoerência. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Hã? Agora vamos dizer esta frase com coerência, onde as ideias têm conexão uma com a outra. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta está morrendo. E aí, conseguiu entender? Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Deixe seu like e não esquece de se inscrever no canal. É isso aí, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!